A voz é tudo o que significamos para o mundo. É a nossa expressão. Rejeitar a sua voz, não gostar da própria voz, é como se olhar no espelho e não se gostar. E essa falta de confiança, essa falta de autoestima, ela vem de um lugar muito profundo, de memórias profundas, que começou a ser criada lá no início, na nossa primeira infância, quando você era uma criança livre, espontânea, autêntica, pura. Alguém olhou para você enquanto você se expressava e disse: Para de fazer isso! Tá errado! Cala a boca! Eu não pedi sua opinião. Shhh! Eu passei por isso. Eu apanhava porque cantava, eu apanhava porque era expansiva e era muito espoleta, mas é porque essa era a minha energia, de ser mais extrovertida, de ser mais alegre, de ser mais brincalhona. E foram matando isso ao passar do tempo, até eu chegar na minha adolescência e ficar totalmente reprimida. Inclusive, respingar essas questões agora na minha fase adulta. Mas é possível ir limpando essas camadas negativas para que volte a florescer essa criança espontânea, livre, que canta, que dança, que se expressa. Comecei a me dar conta que eu posso, sim, chegar em qualquer lugar que eu quiser através da minha voz. Porque a minha voz é força, é potência, é quem eu sou. E através das minhas pesquisas, eu comecei a me dar conta de que a minha voz é quem me sustenta. É quem te sustenta, a sua voz é quem te sustenta. E não é porque eu falo, não falo isso, não é porque não é porque literalmente ela me sustenta por eu ser uma profissional da voz. Mas porque desde a hora que a gente acorda, a gente usa a nossa voz. Desde a hora que a gente acorda. E a gente usa ela durante o dia inteiro. Nós usamos a nossa voz para decidir momentos importantes da nossa vida. Para iniciar ciclo, para fechar ciclo, para pedir uma orientação, para bendizer, para cantar, para fazer uma oração. Então imagina se essa voz ela não está bem ancorada nela mesma. Olha o estrago que ela pode causar quando essa voz ela não está ancorada na sua verdade. Ela passa a agir de uma forma negativa. Quando ela precisa dizer não e ela não consegue. Quando ela deve dizer sim e ela também não consegue. Quando ela precisa decidir algo e ela não consegue ter voz para isso. Quando algo a incomoda e ela não consegue se expressar e não consegue dizer por que aquilo está incomodando. Ela também perde por não ter coragem de cantar e não se familiarizar com a sua voz em canto, porque o canto é um dos instrumentos mais incríveis para a nossa cura mental e emocional. Inclusive, os grandes sábios, os mestres da Índia, falam que essa era que a gente está vivendo é a era do canto. Por isso que os mantras estão tão em alta. Tem mantra de tudo que é tipo e de tudo que é língua. Porque é ele que vai nos ajudar a liberar essa mente, a limpar essa energia, a aumentar a nossa vibração. Não é por nada que essa frase ficou tão famosa, né? Quem canta seus males espanta. E você consegue perceber isso na prática a partir do teu movimento de cantar. A gente canta quando tá feliz, não é? Quando a gente tá feliz, a gente começa a cantar, aí alguém diz, viu o passarinho. Alguém viu o passarinho que fica cantando, né? Então, o cantar também pode ser um termômetro de como está o teu estado emocional naquele dia. Se a gente começa a ver por esse ponto de vista, né? Então, eu repito, a voz é tudo aquilo que significamos para o mundo.
é a nossa expressão. E aí a gente expressa isso em todas as áreas da nossa vida, no nosso trabalho, nas nossas amizades, na família, em como a gente se trata também, o que a gente fala para nós mesmos. E aí, como que a gente pode chegar nessa verdadeira voz? Eu gosto de trazer o exemplo do castelo. Imagina que o nosso corpo é um castelo e existem várias salas emocionais, mentais, memórias de medo, de rejeição, de várias camadas que nos construíram até aqui. Então a gente precisa adentrar essas portas até chegar ao centro, que é onde habita a alma, que é onde habita a nossa verdadeira voz. E qual que é a chave para a gente chegar nesse centro? É a nossa própria voz. É através desse movimento de expressão, de cantar, de colocar a voz para o mundo, é que nós vamos fazer esse movimento de chegar até o centro e resgatar essa verdadeira voz. Quanto mais a gente vai adentrando as camadas com a nossa própria voz, a cada sala vai se limpando, vai se purificando e vai sendo